Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. Eu sou a Clara e hoje eu estou aqui com o apresentador Jonathan de Souza, tudo bom? Tudo bem com você? E com a nossa super, mega, hiper convidada Camila, que vai contar aí um pouquinho sobre a trajetória dela. Ela é professora aqui na Nova Zelândia de universidade, então vocês já vão imaginar o level desse bate-papo, né? E ela é da área de educação física, então a gente vai falar um pouquinho sobre o lifestyle dela, como que é trabalhar nessa área aqui, e também, obviamente, sobre a trajetória, porque que ela escolheu vir para Nova Zelândia, como que ela chegou aqui, ela já está aqui há muito tempo, então tenho certeza que vai agregar muita informação na vida de vocês, então fiquem até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar a gente a continuar fazendo podcast e ter mais informação e mais vídeos legais para vocês. E é isso, parceiros. Fala aqui do queixo que tá aí já Tio do na queixo. tela. Quer falar ou fala? Vai lá, Par. pode falar. Ímpar. Ai, Ganhei. droga. Não, mas você ganhou, fala. Então tá. Então tá, agora passou pra outra. Vai lá, Teve a vai lá. oportunidade, mas vai, aqui do queixo. Bom, agora a galera não pegou e pra quem não pegou o Work Holiday Visa, a tua chance não acabou, né? Tipo, pode vir de turista, de estudante. Eu como que eu posso falar? Eu indico vir de estudante. Sim. Mas como é que faz? Você tem que falar com o pessoal daqui do queixo. Tem um linkzinho lá embaixo, lá nos comentários. E tipo assim, vamos supor que você quer vir pra Nova Zelândia, mas às vezes lá você pode ir pra Irlanda, que é mais fácil, tem um passaporte, uma coisa assim. Então a Kiwi consegue ter um trabalho meio que diferenciado e singular pra você, tá ligado? Então, Oh. e é de graça, tá? Falou Então, difícil, singular. top, né? Então você É. vai no link lá, entra em contato com eles, quem sabe vem pra Nova Zelândia, vai pra Irlanda. Não é tão caro, tá? Não é tão caro assim, não. Vão lá, tem cursos para curso de inglês, graduação, um monte de verdade? curso. Então vão lá e achar a melhor opção para vocês virem para Nova Zelândia ou para Aí outro tem até país. um vídeo no canal aqui, que é um pouquinho mais antigo, uns 3, 4 meses, que ela fala tudo sobre como é estudar. Ficou vídeo muito super bom. completo. Então vão lá dar uma Quanto olhada custa, visto, tudo. e se preparar para vir. Sim International também é um parceiro aqui do podcast muito forte, que inclusive está no nosso grupo do Telegram. Então eles respondem muitas perguntas relacionadas a visto, imigração. Então não veio com o Work Holiday Visa, quer saber outras opções de Work vir para visa, residence. vir para Nova Zelândia. Entre em contato com o pessoal da Sim International, eles estão sempre respondendo, inclusive estão no grupo do Telegram respondendo perguntas relacionadas a visto. Já tivemos 2 meetings com ele, né? 2 meetings, inclusive no vídeo, 2 vídeos anteriores a esse, eles também ajudaram a gente a produzir um vídeo de cheguei na Nova Zelândia agora. Responderam Enfim, 4 perguntas. são maravilhosos, então vão lá conferir. Mas sem mais delongas, agora eu vou deixar a Camila falar. E aí, Camila, por onde a gente começa? São anos, né? Meu Deus do céu. Por onde tudo começou. Por onde tudo começou? Vamos começar, então, da onde você veio do Brasil. Eu já peguei o sotaque, mas eu vou deixar você falar aí pro pessoal. Sou de BH City. BH City. De Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. E como que veio parar aqui na Nova Zelândia, Camila? Por que você veio pra cá? Bom, para falar da Nova Zelândia, a gente tem que falar da Austrália primeiro. Então tem um background aí. Tem, porque ir para a Austrália foi um sonho, né? Que começou quando eu estava na minha graduação de Educação Física. No Brasil. No Brasil. Uhum. E eu pensava eu sabia que eu queria sair do Brasil, já tinha morado nos Estados Unidos por um ano, quando eu era mais nova, e eu sabia que eu queria sair. Mas eu pensava assim, bom, eu quero estudar. A meu primeiro ano de graduação, eu já decidi que eu ia seguir carreira acadêmica, foi uma coisa bem cedo, que é muito raro também. E eu conversei com uma professora, eu falei, olha, eu quero sair, eu consigo sair para fazer um mestrado fora do Brasil? Ela falou, olha, a não ser que você pague. Eu falei, não preciso de bolsa. Eu falei, para o mestrado você não consegue sair com bolsa, para o doutorado sim. E aí eu comecei a explorar para onde eu queria ir. Tudo se une, tá? Vocês vão entender que tudo se liga no final. Tudo se liga no final. E eu comecei a fazer triatlon quando eu tinha uns 20 anos. E Austrália e Nova Zelândia são potências, né, no esporte. Legal. Então eu pensei comigo assim, bom, eu quero ir para um país que fala inglês, porque eu não queria aprender uma terceira língua, né? Porque geralmente para doutorado você tem a sua língua nativa, você tem o inglês e você tem que aprender a língua do país para onde você vai. Então, por exemplo, você vai para a Alemanha, você tem que saber falar inglês e alemão para fazer seu doutorado. E eu sabia que eu não queria ter que aprender uma outra língua. Bom, eu entrei na faculdade em 96 nas Olimpíadas de Atlanta. Caramba! E logo depois das Olimpíadas de Atlanta, como vocês sabem, a gente teve Sydney 2000.
Ah, eu Então, lembro. a gente foi bombardeado com informações sobre a Austrália, né? E eu pensei, nó, é para lá que eu vou, né? É um lugar que tem uma potência no triatlon gigantesca, né? Fala inglês, né? É um país que tem vamos dizer, uma cultura, uma vibe mais parecida com a nossa, né? De praia, Clima, né? E, e aí eu pus isso na minha cabeça, é para lá que eu vou, né? E eu explorei algumas possibilidades, estando disposta a fazer qualquer negócio. Falei, se eu tiver que lavar prato para ir para a Austrália, eu vou lavar prato. Mas vamos para o caminho que é o ideal, né? Vamos ver se dá certo. E aí acabei ficando no Brasil para fazer a minha graduação, meu mestrado no Brasil. O mestrado da UFMG é muito bem conceituado, é um dos melhores na área de esporte. Eu falei, vou ficar por aqui, fico com meus pais e vamos ver o doutorado fora, mas eu preciso de bolsa. Uhum. E aí, nesse processo, se você quiser que eu conte Lógico. que uma coisa surreal, né? Porque eu sonhei durante praticamente 6, 7 anos da minha vida de ir para a Austrália na situação que eu fui, né? E quando eu estava no meu último ano de mestrado, eu falei, eu vou começar a tentar fazer umas amizades na Austrália. Vocês têm que pensar que isso foi em 2002, 2003. A gente não tinha Facebook, não tinha... tinha um aplicativozinho que era... Tinder, zoeira. Não. É parecido com o Messenger. Ah, tá. Mas que Ah, você podia... MSN? Não. Mirk, uma coisa assim. ICQ, Ah, chamava tá. ICQ. Não, Você podia conhecer pessoas em lugares diferentes. Eu falei, bom, vou começar a tentar fazer amizade através desse ICQ, pessoas Em na inglês. Austrália, Ah, tá. em inglês que fazem triatlon, porque eu queria coisa com triatlon. Uhum. Então, eu comecei a tentar fazer amizades, assim, mas tentei contactar pessoas através desse negócio, só tive uma pessoa que continuou conversando comigo. E ele até corre, faz triatlon também. E aí, ele falou, vou tentar te ajudar, vou ver uns papéis aqui na universidade, a gente vê o que pode fazer e tal. Ele até me ajudou, mas eu não consegui chegar em lugar nenhum, mandei uns e-mails. Mas eu pensei assim, bom, eu tenho que explorar quais são as possibilidades de eu conseguir ir dentro da situação que eu quero ir. Então, para quem não sabe, a Austrália tem o que a gente chama o AIS, que é o Australian Institute of Sport, que é o maior centro de treinamento esportivo da Australasia. Nossa. E na época, eu não sei se tem isso mais, porque tem muitos anos, eles tinham uma bolsa para quem tinha feito mestrado para trabalhar no AIS. Eu falei, acho que eu vou tentar isso, né? Se eu não conseguir uma bolsa de doutorado, eu vou tentar de uma outra forma, pegar experiência, eu já vou ter o mestrado, quem sabe. Guardei aquilo na manga. Quando eu estava uns 7 meses, 8 meses de terminar o meu mestrado, isso, para quem está na área acadêmica, para quem mexe com pesquisa, vai entender exatamente o que eu estou falando. Foi a época que a gente começou a ter PDF, né? Hoje em dia, PDF. Todo mundo sabe o que é PDF, mas na época é uma coisa que estava começando. Para eu conseguir um artigo acadêmico na época, ele custava $5 americanos por folha. Meu caramba. Deus. Então, você está escrevendo seu trabalho de pesquisa, você precisa de determinados, né, artigos que foram publicados, mas para você conseguir esses artigos, você tinha que pagar, né? E aí começou a surgir o negócio do PDF. Eu peguei uma lista de todos os artigos que eu precisava. Peguei uma menina que me ajudava, era bolsista de iniciação científica. Eu falei, fulana, você pega essa lista, tá? E eu quero que você pega o último, porque geralmente pesquisa científica, o último nome é o orientador. Eu quero que você pegue o nome dessa pessoa e você vai jogar no Google, você vai procurar qual é a universidade. Às vezes no artigo tem a universidade que a pessoa é ligada, você achar o e-mail dessa pessoa e você vai escrever do lado para mim de cada artigo. E aí, ela fez isso. Eu peguei a lista, mandei e-mail um por um. Eu sou fulana de tal, estou fazendo um projeto assim, 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 assim. Estou querendo seu artigo tal, tal, tal em PDF. Você tem? Porque eu ia pegar os artigos de graça, né? Para eu não ter que pagar aquela fortuna. E vários responderam, vários mandaram um PDF. Aqui tem um PDF, não sei o quê. Eu tive uma pessoa que respondeu assim, eu não tenho PDF do que você está querendo, mas eu posso fazer uma cópia física, um xerox, e te mandar. Ok, manda para o endereço tal, e mandou, eu recebi.
No que eu recebi, fiz a coisa certa, peguei. Muito obrigada, recebi, papapá. Ele vai e me responde esse e-mail falando: você não teria interesse de vir fazer o seu doutorado depois que você terminar o mestrado? Onde? Na Austrália. Você tem uma chance para acertar. Caramba! Mais gente boa de todos ainda. E quando eu fiz amizade com esse australiano, ele contactou o pessoal na Universidade de Sydney e eu cheguei até a contactar um professor lá. Mas eles, tipo assim, foi super negativo. Ah, você não vai conseguir, é muito difícil, entendeu? Para conseguir bolsa para estrangeiro e papapá. Tipo assim, meio que me deu um balde de água fria, literalmente. Esse cara foi completamente o oposto. Ele falou, você tem interesse? Aí eu fui olhar a extensão do e-mail, né? Da onde é essa pessoa? Quase tive um ataque cardíaco, né? Tinha que Na maior ter. universidade. Sim, na Austrália. E aí eu mandei, eu falei, é o meu sonho, é isso que eu quero. Eu falei, vocês têm bolsa para estrangeiro? Né? Porque quando eu morei nos Estados Unidos tem muita bolsa para estrangeiro, bolsa para atleta, tem várias possibilidades. Eu falei, eu preciso de bolsa, eu quero ir, mas eu preciso de bolsa. Eu falei, vocês têm processo para estrangeiro? Ele falou, tenho. Eu falei, posso tentar? Eu falei, claro, vou te falar o processo, a gente faz o processo e vê o que acontece. O que eu fiz? Eu peguei, né, tudo na maciota, né, quietinha, fazendo meu doutorado, meu mestrado, mandando bala e fazendo, né, a documentação. Ele falou, ó, você preenche esses papéis. E eu, na época, apliquei para a bolsa da CAPES, que é o comum para fazer doutorado no Brasil. E apliquei para essa bolsa, que é uma bolsa do governo australiano para estrangeiro. Na época, gente, vocês têm que pensar, eu não tenho ideia de hoje o que corresponde. Mas na época eu gastei R$100, que era uma fortuna. Tipo, R$1.000. É, uma coisa assim, só para mandar os papéis. Uhum. Só para mandar. E fiz o processo e fiquei naquela. Como eu sempre tive essa ideia que eu não queria voltar para o Brasil, né? Antigamente, você que tinha bolsa da CAPES, o mesmo que fazia sentido, o mesmo período que você passa fora do Brasil estudando, você tinha que passar no Brasil de volta. Que é uma forma de você retribuir ao contribuinte o investimento do dinheiro em você para ir para fora estudar. Certo? Você tem que trazer o conhecimento de volta para o país. Então, as bolsas da CAPES, você era obrigado a voltar. Hoje em dia, eles estão dando mais opções, parece que você pode pagar de volta e restituir, ficar fora se você quiser. Tem outras opções. E a bolsa da Austrália não tinha isso. E aí eu ficava assim, nossa, Da Austrália é perfeito. não quero voltar de jeito nenhum, mas melhor pegar uma do que nenhuma, né? E fui, passei pelo processo, e aí não consegui a bolsa da CAPES e consegui a bolsa do governo australiano. Poxa. Perfeito. E esse processo, né, foi baseado totalmente no currículo acadêmico, somente, mais nada. Nem o inglês eles testaram ainda. Foi, tipo, ver suas notas, seu desempenho e tal. E eu, tipo assim, eu confesso que, né, eu acho que é uma coisa da minha família, do jeito que a minha mãe me criou, ela sempre me criou que eu tenho que dar o máximo em tudo que eu faço, ou eu dou 150% ou eu não dou. Então, eu sempre fiz os meus estudos tentando pegar a nota mais alta, porque eu sabia que isso ia repercutir independente do caminho que eu ia seguir. Então, foi baseado, claro, nas notas, na publicação acadêmica, que eu comecei a publicar muito nova. Eu publiquei no meu primeiro ano, no meu segundo ano de faculdade, eu já tive minha primeira publicação sobre triatlon. Que legal. Então, assim, eu fiz tudo muito focado. E aí, depois que aconteceu isso, eles falaram assim, bom, eu recebi um e-mail e eles falaram assim, olha, você tem que fazer o IELTS, né? Vocês devem falar muito sobre o IELTS. E às vezes eu penso assim, ai, que sorte. Tem nada de sorte. Por quê? Tem trabalho duríssimo, não é sorte. Tinha nota mínima? Assim, Tinha nota 7,5? mínima. Eu tinha que fazer, não, acho que era 7, eu tinha que fazer 7 em tudo no acadêmico. Nossa, que é o mais difícil. E aí eles mandaram um e-mail e falaram assim, olha, a gente precisa que você produza essas notas no IELTS até a data X. Só que aí eu fui procurar saber
em Belo Horizonte só tinha uma escola que aplicava o IELTS uma vez por mês. Eu fui olhar as datas e falei, olha, eu posso fazer o IELTS, não tem problema, mas o único teste que tem é essa data, o resultado só sai nessa data, então é após as datas que vocês estão querendo. Tudo bem? Porque eu não tenho como fazer antes, não tem outro jeito. E eu peguei o telefone e liguei para o escritório na Austrália e conversei com a moça e expliquei isso. Falei, olha, eu faço, não tem problema, mas esse é o único problema que eu não consigo nessa data. 2 dias depois, ela troca uns e-mails com o meu potencial orientador, aquele cara, tudo, e fala assim, ó, she sounds just like an American girl, né? Aí eu fiquei, né, no ar, entendendo muito bem. E aí, o que eles fizeram? Eles têm um processo dentro da universidade que, se o orientador estiver disposto a assinar um documento que eu tenho domínio da língua o suficiente para não ter que fazer o IELTS, que ele se responsabiliza por mim e eu não preciso fazer o IELTS. Daí ele assinou. Perfeito. Ele fez isso. Aí eu não tive que fazer o IELTS. Mas eu tenho um histórico enorme, né? Por isso que eu falei, não é sorte, porque tem trabalho duro atrás, né? Porque minha mãe era professora de inglês, eu estudei inglês desde os 8 anos de idade. Aliás, eu escutei inglês na hora que eu estava na barriga dela, né? Porque ela estava dando aula. E eu estudei muitos anos, né? Antes de ir para os Estados Unidos a primeira vez, eu já tinha um inglês proficiente com 16 anos. Eu fiz FCE, para quem conhece FCE, com 16 anos, que é um teste de proficiência, um dos primeiros testes de proficiência, né, de Cambridge. Então, eu já tinha um nível de inglês muito alto, né? Que ajudou muito. Você morou quanto tempo nos Estados Unidos? 1 ano. Bastante tempo. 1 ano, mas eu tive americanos morando na minha casa e eu comecei a praticar inglês na casa dos 11 anos de idade. Eu já praticava com nativo. Então, isso faz muita diferença. Muita diferença. Né? Porque a gente vai para a escola no Brasil, aprende gramática, aprende a escrever, mas não fala. Nunca. É verdade. Aí você não consegue falar, e aí Você você não tem o esquece. hábito de escutar, então aí você tem dificuldade de falar porque você não praticou, porque você não escutou, né? Aí na volta pra casa começa a falar português de novo. Então assim, aí eu não tive que fazer o IELTS, que foi, né, menos uma coisa, né? Porque eu fiquei sabendo anos e anos depois que essa bolsa eram 2 bolsas por ano, para a universidade inteira. E você conseguiu? Eu consegui uma, e aí eu fiquei sabendo que o outro cara, que foi oferecido a segunda bolsa, ele perdeu a bolsa porque ele não atingiu as notas do IELTS. Nossa. Imagina Será isso. que eram só 2 vagas? Só 2 vagas. Caramba. Porque para estrangeiro uma bolsa Isso, tem um monte de coisa, né? Tipo, eu fiquei sabendo que, tipo assim, na época foram 55 aplicantes para 2 vagas. muita gente. É muita gente, mas isso, nós estamos falando esse processo sem inglês. Isso é só análise de currículo, né? Aí depois que eles testam o inglês. Então, não sei se depois se esse cara, se ele não passou, se eles dão a chance para uma outra pessoa. É o justo, né? Só que não... Cada processo, se existe a bolsa, talvez sim, né? Eles devem pegar o 3º lugar e falar, ó, se você passar no inglês, É sua. né? Então, eu fui para a Austrália, né? E fui com bolsa, fui do jeito que eu queria, né? Com o que a gente chama, né? 2 tipos de bolsa. Uma bolsa que paga as taxas do curso, né? Que vocês sabem que é caríssimo. Muitas vezes, nesse nível de pós-graduação para estudar fora é caro, né? Então, eu tinha uma bolsa que cobria isso. E aí, eu tinha uma bolsa que eles chamam como se fosse um living allowance, que é o dinheiro para você sobreviver nele, enquanto você está fora. Tipo, eles depositam um valor semanal na sua conta. Sim. Sim. paga E o você aluguel. mora na faculdade? Então, você pode morar onde você quiser, né? Você tem o allowance que você recebe para sobreviver, para comida, moradia, é para isso, né? É bem mínimo, mas é Vai dar. suficiente para viver, mas também Só viver. não dá para Não vai ter tempo, né? Só estudar. mas aquela coisa assim, não dá para viver sofisticado, entendeu? Tipo, é comer macarrão, é carne moída, né? Você tem que viver de acordo com a situação que você tá ali. Mas você pode morar em qualquer lugar. Você pode morar no campus, você pode morar na casa de família, né? Então eu cheguei para ficar no campus, na acomodação do campus, que era bem caro, mas eu tinha que chegar em algum lugar, né? Não conhecia ninguém.
E aí eu fui procurar, achei uma moça que falou assim, olha, eu tenho como se fosse que eles chamam de granny flat aqui, ou estúdio, né? Que é um quarto, que é cozinha e tudo, você tem só banheiro separado. Falou, ó, eu tô com uma menina lá, mas ela vai graduar, se você não ligar de ficar comigo dentro da minha casa por 3, 4 meses, ela vai sair, você pode morar lá. E aí eu fiz isso, fiquei com essa australiana durante 3, 4 meses, e depois fui morar no apartamentinho. Aí fiquei na Austrália. Em Sydney? Não, a cidade chama Bathurst. Ah. Bathurst é uma cidade, umas 3 horas mais ou menos de Sydney. É o primeiro settlement, eu não sei como é que a gente fala, primeiro... Por exemplo, a cidade da Austrália colonizada foi Sydney, criada na costa. Primeira cidade criada, colonizada dentro do perímetro fora da costa, é Bathurst. Então tem uma importância histórica, né? E é muito baseada na universidade. A universidade é muito forte. Como se fosse tipo Otago lá, Dunedin e tal. Talvez menor, né? Porque a universidade lá em Dunedin é bem respeitada também. Mas a minha universidade é uma universidade que eles chamam de regional. É uma universidade que tem vários campos pequenos na Austrália, que a Austrália é gigante, né? Não sei se vocês já foram. Acho que foi só pra Sydney, mas... É um país muito grande, igual o Brasil, entendeu? Então, é uma universidade que atende a população de cidades menores. Então, assim, eles têm um número de estudantes e uma capacidade similar à Universidade de Sydney, mas eles têm vários campos atendendo estudantes em cidades menores, que é tudo muito, muito longe, entendeu? Então, eu sempre falo, você está a 50 quilômetros de uma grande cidade na Austrália, você está no meio do nada. Basicamente. Tá bem pequeno, já cresceu muito. Na época que eu estava lá era menos de 40 mil. Hoje eu acho que já dobrou, já está na casa dos quase 70 mil, né? Que já tem muitos anos. E então eu terminei o meu doutorado, né? Passei por vários processos, consegui um trabalho antes de terminar o doutorado, com possibilidade de pegar a residência, eles iam me oferecer residência, mas o meu doutorado estava parado. E eu precisava terminar. Na época, o processo de visto era muito mais tranquilo do que é hoje de residência, né? E eu falei com o meu orientador, falei, olha, é melhor eu voltar para um visto de estudante e aplicar para residência por minha conta, porque eu preciso terminar. E quando isso aconteceu, eu já tinha usado tudo que eu tinha de bolsa. E aí eu comecei a ter que pagar as taxas internacionais. E aí eu acabei voltando para o visto de estudante para poder tentar terminar, né? E fiz isso, terminei, fui para o Brasil enquanto a tese estava sendo avaliada, com a intenção de voltar para a Austrália. E comecei a aplicar para trabalhos acadêmicos na Austrália. E aí nós tivemos uma crise de 2008, 2009. Se vocês lembram bem. Não lembro muito. Foi uma crise muito, muito grande. Muita gente na Austrália perdeu, né? Muita gente tinha visto de sponsor, essas coisas que muita gente tem, né? E muita gente perdeu. Eles tiveram que cortar tudo. E eu estava aplicando para os trabalhos na Austrália e não estava conseguindo nada, nenhuma entrevista. E olha que eu tinha... Um super currículo. E um curso feito na Austrália, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver alguns empregos aqui. Na Nova Zelândia. Do Brasil. Do Brasil, né? Na verdade, eu tinha ido para passar férias e eu ia voltar. Só que, como deu essa crise toda e começou a demorar muito para eles devolverem a minha tese, eu falei assim, não faz sentido eu ir para a Austrália sem nada para tentar morar lá, sem ter um trabalho, e eu estava no Brasil, em casa, confortável. Eu falei, não, é melhor eu continuar tentando pegar um trabalho né? E aí, na hora que pegar, vai, né? Sim. E aí, não estava acontecendo. Né? Então, aí começou, tipo o que nós tivemos aqui, não sei se vocês souberam quando teve uma mudança nos pontos, não sei se foi 2015, 16, teve um aumento dos pontos. 160? Teve um problema que acabou que as pessoas só conseguiam vir para Nova Zelândia se tinham trabalho, porque você não conseguia fazer os pontos sem trabalho, entendeu? E aí começou a aparecer uns trabalhos aqui, na minha área. Eu falei, bom, se eu quero ficar para aquele lado do mundo, eu vou ter que abrir o leque para Nova Zelândia. Eu não sabia nada sobre a Nova Zelândia. Nada. Então, eu falei, bom, não tenho nada a perder, vou tentar. E aí, apliquei para esse trabalho,
que era aqui em Hamilton, na Politécnica aqui de Hamilton. A Unitec. A Wintec. Unitec. Isso. Unitec é... E a Unitec, mas tem Unitec Unitec também. Unitec é lá em Ocla, É né? isso. E aí eu apliquei, né, para esse trabalho. Eu vou te falar, eu li, né, isso é uma coisa que eu acho, assim, uma dica que eu vou dar para quem aplica de trabalho aqui ou na Austrália, com o intuito de migrar, e pessoas que têm muita especialização numa área que precisa de gente, você tem que ler a descrição do que eles estão procurando, e se você tem 80% do que está pedindo, aplica. Se você tem menos, eu acho que eu não perderia meu tempo. Entendeu? Porque é isso que eles fazem. Então, quando eu fui ver a descrição da pessoa que eles estavam querendo, era eu, escarrado num pedaço de papel. Eu falei, não pode ser real isso aqui. Fui e apliquei. Eles fizeram uma entrevista por telefone, coisa mais difícil que eu já fiz na vida, porque vocês têm que reconhecer que o Kiwi Não, O accent é um é inglês diferenciado. Não dá nem pra chamar de inglês. diferenciado, exatamente. Difícil, né? Eles falam rápido, Pra eles têm um dentro. sotaque muito único. E eu mesmo, com toda a minha experiência, você imagina, eu fazer uma entrevista por telefone, a conexão estava terrível. E eles faziam uma pergunta e eu ficava assim, é isso que você está perguntando? Porque eu tinha que confirmar que eu tinha entendido, porque eu não escutava direito. E eles, aí eu pegava e elaborava e respondia. Demorou umas 5 semanas, umas 4 semanas, nada. Eu falei, Ih, já sobrei. Eu sobrei porque não pode ser real, né? Já passou muito tempo, não vai dar nada isso aí. Aí, o que acontece? Eles me oferecem a vaga e a minha tese colocada na minha frente na mesma semana. Aprovado, tudo de uma vez. Aí foi uma loucura, né? Foi uma loucura para tentar resolver tudo que eu tinha que fazer, né? Deram Para quanto tempo assumir. pra você vir pra cá? Eu tentei puxar o máximo que eu pude, né? Para me organizar, mas eu lembro que eles me queriam, tipo, antes da primavera, porque aqui pode ser mais ou menos o que está acontecendo agora. No momento, eu estou em break dos alunos, antes de setembro. Aí agora, quando a gente volta, sem ser essa semana que entra na outra, são 6 semanas de aula e acaba o ano letivo. Então, acho que eles queriam que eu pegasse esse período, entendeu? Para entrar no ritmo, né? Muita coisa para aprender, né? É uma área muito especializada, muita coisa. Então, assim, mas eu já cheguei, logo em 2 semanas eu tinha que dar aula. Nossa. E assim, uma dúvida que muita gente tem em relação a você atuar como professora aqui é a tradução de diplomas. Você já tinha o doutorado, né, da Austrália, então teoricamente você não precisa traduzir, mas e a sua graduação e o seu mestrado? Teve que haver alguma tradução do... Não, quando eu fiz o processo de aplicação da bolsa na Austrália, eu mesmo traduzi tudo. Eu traduzi o meu histórico da graduação, eu traduzi o meu histórico do mestrado. Não precisava ser juramentado? Não. Ah, tá. Para o processo da bolsa, não. Então, eu fiz tudo. Os meus professores todos falam inglês. Então, eu apresentei para eles, aqui está o meu currículo com as minhas notas em português e a versão em inglês. Eles compararam tudo e assinaram. Então, eu tinha uma tradução não juramentada disso. Agora, claro que o meu diploma da Austrália, né, é tudo em inglês, então eu nunca tive que fazer. Porque... Ou eu fiz. Não, acho que eu fiz a tradução juramentada da graduação. Acho que da graduação eu fiz, do mestrado acho que eu não fiz. E tem que... Como chama? Até quando você é médico, você tem que fazer um negócio, um processo. Acho que trabalhar um pouco, Não, sei, não. não lembro. Para registrar como... Isso, para você registrar aqui, tem alguma burocracia? Não na área acadêmica. Ai. Se você vai seguir, por exemplo, a área de educação física em escola, aí sim. Aí eu acho que você tem que registrar, você tem que passar por um processo. É Aquele diferente. outro cara que veio aqui que falamos sobre vestimento. Não, é outro cara. Ele veio aqui, ele tava trabalhando na Wintec também, lembra? E agora ele saiu fora. Da área de TI, né? Que tá lá. Se você vai dar aula de educação física em escola, por exemplo, se você vai dar aula em high school, alguma coisa assim, aí tem uma organização dentro da Nova Zelândia que regulamenta isso.
Aí você tem que passar por isso, porque é requerimento deles, Uhum. né? E é bem mais complexo, né? Vai trabalhar com criança, aí se você tem que ter aqueles todos children check ou whatever, que eu não sei como é que eles chamam. É tipo um VET, né? Um negócio, um check, para Uhum. você saber que você não tem nenhum crime contra criança, Uhum. ou, né? Pra saber que Tipo, você é uma pessoa segura para trabalhar com criança. Isso aí você vai Uhum. passar por qualquer escola que você vai trabalhar com isso, vai ter esse requerimento. uhum. Mas quando você está trabalhando com adulto, né? No meu Na caso parte é acadêmica é diferente. diferente. Você já vendeu tudo no Brasil, veio pra cá? Ou... Como Quando que eu foi? fui para a Austrália da primeira vez, eu já não tinha nada. Ah, tá. Eu vendi tudo, eu só tinha minhas 2 malinhas, que eu fui para a Austrália, quando eu fui para minha bolsa, e no Brasil só ficou foto e papel. Daí já veio pra Nova Zelândia. Só Ah. pegou as mesmas 2 malas, trouxe pra cá? Nem tanto, né? Porque dá uma acumulada, né? Porque na Austrália em tempo dá uma acumulada de coisa. Assim, eu cheguei a vender algumas coisas antes de vir para Nova Zelândia, mas muita coisa assim, livro, né? Muita coisa sentimental, que ficou guardada antes de eu vir para Nova Zelândia, enquanto eu estava no Brasil esperando o negócio da tese, né? Uhum. E uma coisa que algumas empresas fazem, elas dão o que a gente chama de um relocation allowance, que é uma ajuda de custo para você mudar Ah, por causa do legal. trabalho. Então, eles me deram uma quantia para fazer essa mudança e aí eu usei esse dinheiro para trazer as coisas da Austrália para cá. Uhum. Então, eu vim direto para Hamilton, né? Porque essa é uma pergunta que muita gente faz, principalmente como é que eu fui parar em Bathurst, Uhum. né? Mas o cara da minha área, que eu fiz meu doutorado, é um dos caras mais top É. na área, Legal. né? Por isso que eu fui parar em Bathurst, porque por que você foi pra Austrália pra esse lugar? Né? Porque- Tanto lugar legal. mas é pequeno, mas, né, o cara é Mas não muito era forte. bonito, não? Não era da hora, não? Ah, vamos dizer, tem a sua... Beleza Tem a sua, natural. tem uma montanha, né, que chama Mount Panorama, e a maior corrida de V8 da Austrália acontece em Bathurst. Então, quem Então já gosta tem 2 de... pontos turísticos já. Então, quem Duas gosta coisas de corrida de V8, procura Bathurst 1000, que é a corrida mais famosa, né? E aí tem o Mount Panorama e o circuito passa em torno do Mount. Ela veio pra Hamilton, que tem o Garden, que todo mundo já Nem sabe. praia. E região montanhosa, né? Então, tipo assim, todo mundo fala assim, nossa, mas pra Hamilton, né? Eu escutei muitas coisas assim, Hamilton é cidade de criança e idoso. Aposentado. Mas... E como que eu me senti? Eu falei, bom, primeiro que eu sou de Belo Horizonte, eu já sou de um lugar que não tem mar, que tem montanha, é o que eu tô acostumada. Depois eu fui para Bathurst, que é a mesma coisa. Uhum. Depois eu vim para cá, que é a mesma coisa. Então, assim, um processo de Normal, adaptação né? não foi complicado, Uhum. entendeu? E é o que você tá acostumado, né? Então, E o processo de adaptação, porque agora você ia começar a dar aula em uma faculdade na Nova Zelândia. Como que foi isso, assim, esse início pra você? eu sempre procurei ter muita experiência o quanto cedo eu pude, né? Então, por exemplo, quando eu já estava no final do meu mestrado, eu dei algumas aulas no Brasil. Uhum. E você faz algumas disciplinas dentro do mestrado que são uma prática docente, né? Você faz isso no Brasil. E aí, durante o doutorado, eu dei aula. Uhum. Então, eu dava aula, geralmente, como vocês sabem, né? O visto de pós-graduação, você estuda na Austrália, geralmente você pode trabalhar 20 horas, né? Mas o meu orientador falou assim, o seu visto te permite 8 horas. Eu não deixo os meus alunos trabalharem mais de 10. Eu trabalhei 5 horas e já estava pirando o cabeção. É. Ó, só estuda, né? É muita coisa. carga, é muito pesado, entendeu? Mas eu queria ter certeza que eu estava fazendo uma coisa para mim a longo prazo, né? Então, eu estava dentro de uma universidade tendo a oportunidade de ter experiência dando aula. Uhum. Então, eu dava aula do que eles chamam de tutorial, né? Que é umas aulas assim, mais práticas, não são as aulas teóricas, né? Uhum. Então, eu comecei assim. Então, durante o doutorado, eu já dei aula de laboratório, prático, de coisa de educação física, algumas coisas, né? Mas, assim, eu ficava nervosa. E você competiu triatlo lá na Austrália? Não. Eu competi até eu ir para a Austrália, depois o doutorado foi muito É difícil estressante. ter tempo pra treinar ainda. Eu falo assim, que eu acho Mas você que... parou de treinar? Não, eu continuei pedalando, às vezes correndo, mas assim, nada com frequência, não estava competindo. Hoje eu penso assim, as coisas são do jeito que tem que ser. Mas eu penso, será que eu teria dado conta? Eu não sei.
se eu teria dado conta. Porque quem faz doutorado sabe que é uma coisa que é difícil de explicar, a sobrecarga. Você faz isso 24 horas por dia, de segunda a segunda. Não tem feriado, não tem... Entendeu? Então, assim, é um negócio que te exige demais, de tempo mesmo, né? E você está produzindo conhecimento único que ninguém produziu. Então, a demanda mental é surreal, você fica exausto. Sim. Só da demanda mental, entendeu? Então, assim, eu fazia exercício, assim, para me manter ativa, mas nada muito regular, né? Quando eu vim para Nova Zelândia, que eu decidi que eu fui aos poucos, eu falei, não, agora eu vou voltar. E aos poucos eu fui Então, me você organizando. pisou aqui na Nova Zelândia em 2009. Bastante tempo. 2009. Então vai dar Dá o quê? 13 anos? 13 anos. Bastante tempo. E como que foi, assim, dar aula para as pessoas aqui? Como que você Então você sentiu? estava falando, né, da aula. Então, aí depois que eu fiz isso, quando eu estava na Austrália, antes de terminar o doutorado, eu peguei um emprego integral como acadêmica e eu fiquei 6 meses nesse emprego. Na Austrália. Na Tipo, Austrália. Tipo, como é que é como é que eles falam? Não. Pós-study, uma coisa Não, assim, não. Era um emprego mesmo. Uhum. E eu fui no que eles chamam de... Tem uma coisa que eles chamam Leave of Absence. Ah, É tá. como se fosse, em português tem um nome, é como você pede para trancar o curso. Você tranca o curso temporariamente, né? No Brasil, normalmente você tem para trancar uma vez sem justificativa, depois você tem que trancar com justificativa. Nas federais, geralmente era assim. Então, eu tranquei o curso por 6 meses para pegar esse trabalho e eles me garantiram que a minha carga horária dentro do trabalho, que era para dedicar à pesquisa, que eu dedicaria ao meu doutorado. Só que não aconteceu. Era trabalho saindo pelas minhas orelhas e o doutorado ficou numa pilha parado durante 6 meses. E foi aí que eu decidi sair desse trabalho. Que eu falei, eu não tenho condição Fazer de os ficar dois, né? deixando. Muita gente deixa, tá? O meu orientador falou assim, ó, mas não vale a pena você ficar, você tem um trabalho, né? E aí você consegue pagar a taxa e tal. Eu falei assim, eu não quero ser aquela pessoa que fica 15 anos fazendo doutorado. Tem gente que fica 15 anos fazendo doutorado. Isso me mata, não dou conta. Deu quanto tempo o seu doutorado? 4 anos. Geralmente no Brasil são 4 anos, na Austrália são 3 anos, né? Mas eu tive uma série de problemas técnicos, de equipamento, um monte de coisa no meu doutorado que também atrasou, entendeu? Então, assim, mas eu falei, olha, não, eu prefiro sacrificar agora e terminar isso. Aí eu saí desse trabalho. E o dinheiro que você ganhou deu pra pagar como que é As taxas, né? Porque... Sim, custo? sim. Mas eu acho que no final, eu acho que eu só paguei uma vez, menos né? mal. Porque aí depois eu saí, né? Então, quer dizer, eu trabalhei 6 meses, os primeiros 6 meses do ano, aí eu paguei, aí no segundo semestre eu já saí, voltei para minha coisa de estudante e terminei. Até dezembro, entreguei a tese e aí nunca mais tinha que pagar taxa, que está terminado, entendeu? E teve muita diferença entre ensinar na Austrália, Brasil e Nova Zelândia? Qual foi a maior diferença que você sentiu assim, entre 3 países, assim? Eu não sei se eu senti muita diferença. No Brasil, eu dei muito pouca aula. Então, eu acho que eu não tenho nem experiência para falar. Da mentalidade dos alunos ou do que eles estão... Sistema, né? Eu sei um pouco, claro. Eu tive uma vida acadêmica na UFMG muito ativa. Eu fui representante dos alunos da graduação na congregação, eu fui representante dos alunos do mestrado. Eu sempre procurei ser participativa nesse sentido, para contribuir, para entender como é que o sistema funciona. Mas eu não dei aula o suficiente para falar dessa experiência. E agora, entre a Austrália e a Nova Zelândia, eu não senti muita diferença. A diferença que eu senti foi de quando eu vim para cá, e eu dei aula na Uintec durante 2 anos e meio, depois eu saí da Uintec e agora eu retornei, e eu senti muita diferença da participação, do interesse, do envolvimento. Eu não sei se isso tem a ver com a pandemia, né? Porque eu acho assim, ainda tem isso acontece em um determinado nível ainda. Então, aquilo que eu falei para você antes, o menino novo, os pais falam assim, você tem que estudar, você tem que fazer alguma coisa, você vai ter que fazer alguma coisa. Fazer nada, ou você vai trabalhar, né? Sabe como é que é aqui?
Ou você vai sair da escola, você vai trabalhar, ou você vai estudar alguma coisa. Aí, quando ele não sabe o que ele vai fazer, eu gosto de esporte. Porque todo menino aqui gosta de esporte. Então, eu vou fazer esporte. Educação física. Mas só que não gosta de estudar. Então, às vezes, tá lá fazendo curso porque os pais obrigaram para fazer aquilo lá. E não necessariamente a gente não sabe se o aluno vai seguir aquele tipo de carreira, né? E a gente não sabe o nível da motivação, né? Porque eu converso isso muito com a minha chefe atual. Eu acho assim, pra gente, eu tenho que passar por um processo de selecionar os alunos que vão entrar. E se eu ver que o aluno não tem vamos dizer, o Interesse. match certo, como é que fala? Ele não casa, Uhum. né? Porque ele pode querer fazer um curso, mas ele vai ter que trabalhar para esse curso. Não é um negócio que você vai sentar ali e faz nada. Não é assim. Tem um determinado esforço, você tem que vir para aula, você tem que fazer trabalho, né? Você tem que estudar. Então, assim, tem um determinado esforço. E o aluno tem que entrar no curso sabendo disso. Senão é um problema para todo mundo. Perde dinheiro. Os cursos aqui são caros, até para os nativos é caro. Eles têm que Sério? pagar. Eu achei que não precisava pagar. Não, eles não pagam. Se você nunca estudou, você não paga o seu primeiro ano. Depois os outros. Depois disso, você Não, deve paga. ter uns cursos que o E aí governo você- paga, mas isso não Não, é, acho né? que todo curso em tertiary, né, que é considerado nível universitário, você estuda de graça, o primeiro ano. Depois disso, você tem um empréstimo que você tem que pagar de volta. A taxa não é tão alta quanto um aluno internacional, mas eles pagam. E, por exemplo, curso de medicina para um nativo, acho que, sei lá, $30 mil. Não é? Mas por ano ou total? Ah, deve ser o todo. Eu não sei quanto que é, eu tô chutando, se mas é for, caro. Não é tão caro, porque no Brasil, meu Deus do céu. Não, quanto mas- não é? Sim. Mas não é de graça, né? Mas você tem que Ah, pagar. E aí, quando você. A coisa boa é. Acho que no Brasil também tem esse tipo de esquema. Eu que não sei exatamente, né? ProUni, tem umas bolsas lá. Você consegue isso. E aí, aqui, quando você pode. Se você entrar para a escola de medicina, que é difícil de entrar também, mas se você conseguir entrar, você vai acumular essa dívida os anos todos da sua graduação de medicina. E quando você começa a trabalhar, é descontado do seu salário diretamente. Tipo, uma Deve ter que porcentagem assinar um por papel e semana, tal, por conta. mês. E aí vai descontando. É proporcional ao seu salário, é descontado direto do seu salário, Nem RD e tudo mais, até você pagar o seu empréstimo para fazer seu curso. Nossa. Então, você pode ser que você fique, não sei quantos anos pagando, entendeu? Então, não é uma coisa simples, né? Então, assim, eu achei que quando eu comecei a dar aula na Austrália, eu achava os estudantes muito, às vezes, desinteressados, não queriam participar, né? Eu lembro de uma vez, eu nunca vou esquecer, porque parte do meu curso eu tenho que ensinar eles a fazer dobra cutânea, que né? Dobra cutânea é medir o percentual de gordura. Ah. Uhum. E aí eu lembro uma vez que eu falei, olha, eu precisava de uma pessoa, um aluno para vir voluntariar, para eu demonstrar como medir as dobras, para eles praticarem. Ninguém. Eu falei, ninguém? Peguei a lista. Falei assim, ó. Fulano de tal, quem que é? Ok. O que eu vou fazer? Forçar, E meu orientador falou assim, ó, no final das contas, quem tá perdendo é eles, mas eu tinha que fazer o processo do ensino. Então, assim, eu sentia que tava todo mundo ali porque tinha que estar. Essa foi a minha sensação. Eu via muita desmotivação, sabe? Mesma coisa quando eu estava aqui, quando eu vim para cá. Então, assim, entre os dois eu não senti muita diferença. Quando você chega no nível que eu dava aula na Uintec, né? Porque eu só dava aula no último ano de graduação e pós-graduação, melhora um pouco, né? Se a pessoa chegou até lá, quer dizer que ela quer, Se né? ela já está 3 anos estudando para sair com uma graduação, né? Porque eu não sei se vocês entendem como as politécnicas funcionam. Não, Entendem? não. Então, é bem diferente, mas é bem interessante. Eu acho interessante para uma geração que a gente sabe que a gente tem que escolher uma profissão tão cedo e não necessariamente você sabe o que você quer fazer. Então, o que eles fazem aqui? As politécnicas, tá? Se você entrar dentro da Universidade de Otago, University of Auckland, no Waikato, que seja, você vai sign up para um curso de graduação que são 3 anos. Se você fizer 1 ano e desistir, você sai sem nada. Você sai com aquelas matérias que você fez, com as suas notas, que pode ser que se você for fazer um outro curso em outro Dá lugar, pra bater. você consegue equivaler e eliminar alguma coisa ou outra. Né? Então, por exemplo, você faz
um curso que tem anatomia, na área de ciência. Aí você decide que você vai fazer educação física e a gente tem uma anatomia. Se a gente vê que o conteúdo cobre, a gente elimina, se for num tempo curto. Então você consegue, mas você sai sem nada. As politécnicas funcionam da seguinte forma: você entra geralmente do que a gente chama level 5. Então, por exemplo, eu no momento eu dou aula para level 5 e level 6. Então, level 5. O aluno entra para fazer 1 ano. Se ele fizer aquele 1 ano e falar assim, eu não quero estudar mais, eu não gostei, não é isso que eu quero fazer, ele sai com um certificate. De 1 ano. Né? Level 5, um certificate level 5 em sport, lá. Aí ele faz aquele primeiro ano, nossa, gostei demais, quero voltar, quero aprender mais, quero me aprofundar mais, né? Dependendo da área que você vai seguir, volta para o level 6. Se você volta para o level 6, aí você faz outras disciplinas que, né, tem um notch, né, de conhecimento, de dificuldade, de complexidade científica, né? E aí ele faz mais 1 ano de level 6. Completa e fala assim, não quero voltar mais, é muito ruim, muito chato, não quero estudar mais, cansei. E você pode também parar ali e voltar daqui uns anos, né? Acho que tem um período que eles não deixam voltar. Aí fala, não quero. Você pega e sai com o que eles chamam de um diploma. Você sai com um diploma em esporte, blá, blá, blá. E aí, se você vai para o 3º ano e faz mais 1 ano, que aí já é outro nível de dificuldade, de demanda, de compreensão analítica, né? Tudo muito mais difícil, você sai com um degree, que é a graduação. Daí é o diploma mesmo. Que é o considerado a graduação no Brasil. Então, quer dizer, dá uma chance para uma pessoa estudar e acha assim, se não é muito isso que eu quero fazer, eu posso parar com 1 ano. Ou estuda 2 anos e para 1 ano e vai trabalhar e decide, não, eu quero muito fazer aquilo. Aí ele volta para fazer o level 7. Né? Então, Não dá é essa perdido, flexibilidade, não é perdido, exatamente. Então, isso que acho que valoriza muito as politécnicas Isso é na Nova legal. Zelândia. Não tinha a mínima ideia. E é o justo, né, também, porque você começa o curso sem... Por exemplo, eu falo por mim. Eu tinha um sonho de fazer publicidade e propaganda. Desde os 12 anos, é isso, é minha vida, eu vou amar. Primeiro mês de curso, eu falei, não é isso. Eu voltei pra minha mãe e falei, mãe, desculpa, mas não é isso. E daí eu já comecei naquele... Depois eu gostei muito de marketing, que é meio relacionado. Mas eu tive que fazer pra ver que eu não gostava. E às vezes você tem uma expectativa em cima do curso, do que você acha que é, e você tem que ter a chance eu de geralmente não- falo assim, né? Se a gente pensar em questão de, vamos dizer, de um pedaço de papel, né? E você faz 1 ano de um curso e você sai sem nada, né? No caso de graduação, um curso de graduação, qualquer tipo de aprendizado, para mim, vai muito mais além do que um pedaço de papel. Sim. Então, é isso que você está falando. Você acha que você está passando por aquele processo ali que foi perdido, mas não foi. Porque ele te ajudou a ver que não é aquilo que você quer e que você quer seguir outro caminho. Você precisou passar por aquilo ali para decidir que não era aquilo ali. E, às vezes, é o que acontece. Então, assim, é o que eu falo com os meus alunos. Eu falo assim, vocês vão passar por um processo que é muito além do conhecimento técnico. Você vai aprender sobre a sua capacidade de concentrar, você vai aprender sobre a sua capacidade de resiliência, de dar conta das coisas, de dar conta da pressão, de dar conta do estresse, de fazer trabalho, de ter deadline para submeter trabalho, né? Então, assim, é um processo de conhecimento pessoal, não só científico. Sim. E ver se você aprendeu aquilo ali, você aprendeu mais sobre você, sobre a sua disciplina, sobre a sua organização para estudar, né? Quanto é que você quer isso? Você tem que querer muito. Então, eu falo com eles, porque eu pego os meninos no 1º ano, eu falo, vai ficar difícil. Eu não vou mentir. Aqui a gente tem uma expressão que a gente chama sugarcoat, né? Eu não vou sugarcoat anything. Eu vou te falar exatamente como é. Então, toda vez que a coisa ficar difícil, porque ela vai ficar, porque eu vou ser realista, você tem que lembrar por que você começou a fazer isso aqui. Porque é isso que vai fazer você puxar o limite para continuar a seguir. Porque senão você vai desistir. Tem um né? propósito, ok. Por que eu comecei o curso e por que eu quero terminar? E Porque cada senão- um tem o seu motivo, né? Cada um tem a razão por ter começado aquele curso. Eu falo, ninguém está nessa sala aqui por acaso.
no meu ponto de vista. Eu não acho que ninguém cruza a vida de ninguém por acaso. Sim. Então, eu falo para eles, não vai ser fácil, né? Mas vocês têm que saber que nós, os professores que estão aqui, todo mundo está aqui com foco no seu sucesso. O nosso objetivo é vocês aprenderem, né? Porque eu acho que, eu não sei se é uma coisa assim de escola, que às vezes a gente tem aquela imagem que o professor está ali para Brigar. ser difícil, para ser coronel, ou para não facilitar, ou fazer minha vida difícil, ou apertar para não tirar nota boa. Não é esse o objetivo de um professor. O professor está ali para facilitar o conhecimento, entendeu? Então, assim, eu falo para eles, ó, você quer passar? Eu sempre falava isso com eles, você quer passar nesse paper? Você quer que você tenha sucesso com o seu aprendizado, com o processo que você vai passar aqui? Eu falo com eles assim, primeiro você lê o conteúdo antes da aula. Eles recebem uma lista com tudo que vai ser Falado para durante- cada matéria, você vai ter lá. Tem tantas semanas, esse é o que vai ser falado. Eu falei assim, então tá, você vai lá, você lê o conteúdo, você vem para a aula teórica. Na aula teórica, você Tira dúvida. tira dúvida que seja. Aí tem a parte prática. Quando você está na aula teórica e na parte prática, que você esteja ali, porque a pessoa está lá fisicamente, mas a mente está em outro lugar. Falei, se você não estiver aqui, você não vai absorver. Participe do que você tiver condição de participar nesse momento, porque é o momento de você ter experiência num ambiente seguro. Porque na hora que você formar e sair lá fora e você for exercer a sua profissão, eu não vou estar do seu lado para te falar as coisas, não. Né? Eu sempre falo com eles, vocês têm que tomar toda a oportunidade que vocês têm aqui comigo para tirar tudo que você puder de mim. Porque eu tenho experiência prática para te ajudar como você for exercer a profissão. E aí depois você relê o conteúdo depois da aula. Se você fizer isso toda semana, você vai passar, você vai aprender, você não vai ter estresse. O Agora, problema é fazerem isso. é, Quantos alunos você tem, normalmente? depende muito, né? Por exemplo, depende da disciplina e depende da instituição. Então, por exemplo, na Austrália, eu tinha auditório com 200 alunos. Nossa. Ou eu tinha grupos de 10, 12, 15, né? Aqui a Uintec também era menor, mas porque eu dava aula para nível maior, né? Então, você tem que pensar assim, você começa no level 5 com um pool grande e nem todo mundo continua. Até o Então, final. então, por exemplo, as turmas de pós-graduação eu tinha 4, 5. Nossa. Né? Diferente. Mas, por exemplo, a fisiologia do exercício do level 7, eu tinha às vezes uns 20, 25, entendeu? Mas é porque é Nova Zelândia menor, né? Austrália, os grupos são maiores. Legal. E como que entrou o triathlon aí? Que eu sei que você está se preparando agora para o final do ano, né? Já dá para ver que você é do esporte e tudo Sim. mais, mas, pô, você é professora, já estuda, já dá aula, já não sei o quê. Pois é, eu agora falo assim, inventou de- eu achei que eu tinha feito o maior desafio da minha vida com esse doutorado, né? Eu falei, se depois que eu sobrevivi isso, eu sobrevivo qualquer coisa. Então eu vou fazer um triatlo. 200 mil quilômetros nadados, não sei lá o quê. Tem, uma amiga nossa, a Isis, veio fazer um episódio e ela está se preparando, é o primeiro, e ela falou que existem vários tipos, né? Desde o mais Sim. light pro mais difícil. Qual que você vai fazer? O mais difícil, né? Eu falo assim, tem hora que eu falo, ai, será que eu vou falar essas coisas mesmo? Mas eu acho que assim, o triatlo é um esporte muito único, né? Não é para qualquer um, eu tenho que admitir isso. Vamos explicar pra galera o que é o triatlon, porque eu acho que tem muita gente que eu não sabia, eu descobri esse ano o que era. O que é um triatlon? Então, a gente geralmente fala que é aquele que não acredita que fazer um esporte só é suficiente. Não tem ter nada, voa. Pois é, um esporte só não é suficiente, então tem que fazer 3, né? Mas, né, o triatlon surgiu, né, da maior prova de triatlon no mundo, que é o Ironman do Havaí, né? Então é um esporte que começou um pouquinho diferente em relação, né? Outros esportes começam no jardim de casa, alguém joga uma bolinha e bate não sei o quê, né? Não sei a história de todos os esportes, mas então o triatlon surgiu da maior prova, né? Que é no Havaí e que une as 3 maiores provas de endurance no Havaí. Então tem uma prova de natação à água aberta, tem uma prova de ciclismo e tem uma maratona, acho que é a maratona de Waikiki, se eu me lembro bem.
Que é corrida. É corrida. Então você nada, pedala e corre, Uhum. certo? E aí eles estavam discutindo quem que é mais fit, quem é mais condicionado, o nadador, o ciclista ou o maratonista? E aí eles decidiram assim, bom, pra gente saber quem é o melhor, vai ter que ser a pessoa que faz os 3, um atrás do outro, quem Ganha. fizer mais rápido vai ser o mais fit fisicamente. Então começou assim, né? E aí, com o desenvolver do esporte, né, como a gente sabe que não é uma coisa atingível para todas as pessoas, é um processo, eles começaram a diminuir as distâncias para fazer a coisa mais acessível para a população e as pessoas poderem experimentar o esporte, né? Então, foi diminuindo, né? Então, a gente tem o Ironman, a gente tem o meio Ironman, que é metade, aí a gente tem o olímpico, que é vamos dizer, o que a gente chama de quarter, né? E aí a gente tem o short triathlon, e tudo vai dividindo pela metade, tá? Então, o Ironman, né, são 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42, acho que é 195 de corrida, que é a maratona. Você tem que fazer tudo isso em um dia. Sim, Um dia, senhorita. uma tarde. Sim, senhorita, um atrás do outro. Eu vou nadar ali 180 quilômetros, andar de bike 62 quilômetros. Nem ferrando. Não anda de bike nem na rua. Ali, Eu tava reclamando que eu não queria andar 35 eu não minutos. sei nem nadar. A gente é as piores pessoas pra estar conversando. É um processo, eu falo. Então, assim, então começa aí. Aí, quando você tem o meio, que são essas distâncias na metade. E assim vai, metade. Isso. até ficar Aí 12 o quilômetros. olímpico é mais ou menos metade, aí o short triatlon, que é para pôr em Daí já é perspectiva um quarto lá do mais primeiro, né? atingível, vamos dizer, né? O olímpico, 1.500 de natação, 40 de ciclismo, 10 de corrida. É a distância oficial do triatlon nas Olimpíadas, Uhum. que foi configurado como esporte olímpico pela primeira vez em Sydney, 2000. Uhum. E aí o short triatlon, que é a distância mais acessível para a população experimentar o esporte, é 750 metros de natação, 20 de bike e Esse 5 de eu corrida. Ah, isso eu acho que eu... Tá vendo? Mas tá vendo? Mas você Mas é começa a mais diminuir, atingível. você começa até que não é Acho que tão, né? Se eu treinar uns É. 5 anos, eu consigo. Não, brincadeira. Não é assim também não, dá pra... O short é É. mais acessível. Se eu soubesse nadar, eu tentava. É só aprender a nadar. Eu É. tentei já, vou tentar. A de Isis novo. aprendeu, ué. A Isis, ela trabalha no Ironman. Ah, sim. E daí foi lá que ela começou Acho que eu já a ver- ouvi o nome dela, mas eu não sei muito sobre ela. E ela viu sobre o triathlon lá e daí ela falou, não adianta eu trabalhar aqui se eu não participar desse mundo. Vai dar uma ideia do que é que Fala que ela acontece. consegue lá uns tickets de graça pra você É. participar. É, porque não é barato, não. Quanto que é uma média de valor pra você participar? Depende da prova, depende da distância. A mais hard. Tipo, Uns $500. A mais hard, que é o Ironman, é 1.000 pila. Uou. A inscrição. Você Nossa, participar. paga ainda, mas eles dão alguma coisa em troca, não? Se você ganha. Não, você ganha medalha, acho que não sei se você ganha camisa, você ganha uma camisa. Mas a logística é muito grande, gente. É um evento gigantesco. Organização, né? É. Mas você não ganha nada, tipo, em dinheiro. Pelo menos o valor que foi pago. na Amador, inscrição. não. Amador, não. O profissional acho que deve ganhar dinheiro. Mas os dois, geralmente, não sei como é que é a regra hoje em dia, que eu não sei os detalhes para falar. Mas, geralmente, os 2 primeiros colocados de cada categoria classifica para a Kona, que é o Ironman do Havaí, que é o original. Então, você pode correr um Ironman em qualquer lugar do mundo, e se você se qualificar entre os 2 primeiros da sua categoria, você pode correr no Havaí. E você conseguiria, vamos supor que tem uma Olimpíada aí, você conseguiria ir pela Nova Zelândia? Não, né? Não. Representar Nova Zelândia. Tem que nascer aqui, eu Não, acho. não na minha idade, Ah, não, mas não, falando não. de poder, não tipo assim, questão física, mas questão de papel, sabe? Um brasileiro que Tipo, Sei lá, imigrante Eu e acho tal. que se você é cidadão, sim. você não é, provavelmente não. Naturalizado, não. né? Não, eu acho que você deve ter que ser cidadão. Não sei se, como residente, você pode correr pela Nova Zelândia. Eu não sei como é que funciona isso. Uhum. Mas, então, assim, eu tenho um histórico muito, né? Eu comecei a fazer triatlon nos meus 20 anos, mas eu também não sabia nadar, tá? Só te Uhum. dando a dica. Viu, senhor? Você pode Aí aprender. eu vou aprender. Eu sempre fui uma pessoa de água, sempre fui uma criança de água, mas eu não fui ensinada a nadar. E eu aprendi a nadar para fazer triatlon. Mas eu comecei nessa idade. E aí eu fiz até eu ir para a Austrália, depois eu passei aquele período que eu estava no doutorado que eu não treinei. E aí quando eu vim para Nova Zelândia, eu decidi que aos poucos eu ia
comprar as coisas e me ajeitar, né? Porque eu não tinha uma bike, né? Tem uma logística grande, a bicicleta, capacete, roupa de borracha, as coisas de nadar, Sapatilha, um monte de né? coisa, né? Sapatilha. Então, assim, aos poucos eu fui E tudo comprando. coisa light, né? Não é só pegar e pegar. Não. Tem, assim, existem coisas acessíveis, né? Mas quando você vai juntando tudo, né? Essa cara. Então, assim, aos poucos eu fui, né? E eu tentei voltar algumas vezes. Nesse período aí, entre 2011, eu tentei voltar em 2012, eu fiz uma prova em Auckland. Aí eu tive uma lesão, aí foi bem slow para tratar o negócio da lesão, porque eu já tive um acidente de bike há mais de 20 anos. Tive uma reconstrução do ombro por causa desse acidente, entendeu? Então, assim, aí teve uma complicação, eu não consegui voltar. Depois de 2016 eu tentei voltar de novo, mas assim, trabalho saindo pelas orelhas, não estava dando certo. Quando foi 2019, né, aquele negócio, a pergunta que muita gente me faz, nossa, você decidiu voltar por causa da pandemia? Assim, quem faz triatlon, quem pensa em triatlon o tempo todo, é um negócio que não deixa a sua cabeça nunca. Uhum. Você tem uma mentalidade que você quer puxar o seu limite constantemente. E é o caminho natural, é o jeito que a sua mente é... Ensinada a trabalhar. Eu não sei como é que fala em português, wired. Não sei como é essa palavra em inglês. Você sabe o que é wired, né? Não sei como traduzir isso. Tipo... É como o seu cérebro funciona, né? Você faz uma prova, depois que você consegue fazer, você fala assim, e agora eu consigo fazer mais longo? Tipo, se E agora? desafiar, né? Você conhece isso. David Goggins? Não? Então não conhece, não conhece. O nome não é estranho. É um negão, né? Um negão lá dos Estados Unidos e tal. Aí ele era gordão, trabalhava com umas coisas lá, daí decidiu virar a vida dele. Daí foi pra Marinha, Navy SEAL e tal, um monte de coisa lá. E hoje ele também, ele ganhou o título de homem mais foda do mundo e tal, lá nos Estados Unidos. Aí... O nome é familiar, mas eu não Ele tô... tem vários livros, palestras. Mas então assim, aí quando chegou em 2019, eu falei, agora vamos parar com as desculpas, né? Vamos parar com as desculpas, porque não dá mais. E eu vou voltar. E eu me preparei em 2020. Eu já comecei em 2020 me preparando para voltar. E eu vou te falar assim, entre provavelmente 2015, 2016, eu comecei a correr. Só corrida a pé. Comecei devagar. Eu corria 3 km, corria 5 km, corria 10. Todo dia isso? Não, as competições. Eu comecei a treinar para correr somente corrida a pé. E aí eu fui aumentando. Cada vez mais eu fui aumentando. É aquela coisa da cabeça que você não consegue. Você faz 5, você quer saber se você faz 10, você faz 10, você quer fazer 15, você quer fazer 15, você quer fazer meia maratona. E as pessoas que são desse jeito, você não consegue. Você vai, que você quer sempre ver se você é capaz de mais tempo. E aí eu fiz isso durante muitos anos, né? Então, aí, provavelmente entre 2016 e 2020. E aí, em 2020, eu decidi que eu ia voltar pro triatlon completamente. E aí eu peguei um coach, né? Que eu acho que eu recomendo para todo mundo, sem exceção. Qual coach que é? Não, tem vários coaches. Mas qual que é o seu? O meu, ele chama Pete Campbell. Não é brasileiro. Não, ele é inglês, mas ele mora aqui. Ah, que legal. É bom. E mas ele... aqui em Nova Zelândia ou tipo Hamilton? Não, ele mora em Tauranga. E eu peguei ele em 2020 quando eu resolvi voltar. E eu já tinha corrido vários short triathlon, já tinha corrido vários olímpicos no Brasil, né? Enquanto eu estava no Brasil. E então, o que acontece? Qual que é a próxima? Qual é o próximo desafio para mim? Seria correr um meio Ironman, que é uma coisa que, com o meu histórico de lesão e tudo mais, né? Eu tipo assim... será que o meu corpo vai tolerar a carga do treinamento, né? E aí eu falei para ele, eu tenho esses desafios, mas eu gostaria de ver se eu dou conta, né? E aí a gente fez o propósito de eu correr o primeiro meio Ironman, que foi no início de 2021. E o treinamento pesado. É brutal. É brutal. Você tem que ter um foco muito grande, você tem que querer muito, porque não é fácil. Não é fácil, não. E aí eu, né, falei assim, bom, vamos ver o que acontece. Eu nunca pensei, eu falei assim, se eu conseguir fazer um meio, já vai ser uma coisa para mim, é um super
né? Coisa que eu atingi, né? Se eu conseguir. Mas como todo bom triatleta, né? Assim que você faz aquela coisa, e agora? Agora Fazer um já full tá. agora. E foi de boa depois desse, obviamente, né? Você teve todo o treinamento ali brutal, super pesado. Mas a prova em si foi de boa pra você? Você sentiu que foi tranquilo? Você sempre vai ter uma parte da prova que você vai questionar, né? Tipo assim, será que vai dar? Será que vai dar? Né? Qual parte foi essa pra você? Para mim, sempre foi a corrida, né? Eu acho que a corrida é um dos esportes que mais te drena fisicamente, né? É um negócio assim, quem corre sabe. E quem pedala e corre sabe, porque a corrida, ela te traz um cansaço. Eu acho que a questão de você não ter, né, um equipamento, uma coisa que auxilia o movimento da massa, vamos dizer, né? É muito mais difícil correr. Então, assim, depois que você já nadou e pedalou, você ainda vai ter que correr, né? E a corrida é em volta do monte, né? A prova que eu fiz. Eu não fiz, porque na Nova Zelândia a gente tem praticamente 2 meio Ironman. A gente tem o 70.3, que acontece em dezembro, e a gente tem o Port of Tauranga, que é a prova que eu corri, que eu sempre sonhava em correr essa prova. Deve ser mal bonito, né? É muito bonito. E você corre em volta do monte. E então eu pensava assim, nossa, na hora que eu cair nessa corrida, será que eu vou dar conta, né? E você nunca sabe, né? Você pode treinar, mas no dia você não sabe como é que você vai se sentir, você não sabe se o seu corpo vai responder. Você está colocando o seu corpo num nível de esforço Exaustão, que né? você nunca fez. Mesmo em treinamento, não adianta. Você pode treinar o tanto que você quiser treinar. Mas as provas são muito mais intensas do que o treinamento. Existe a Ainda mais com a competição, né? adrenalina, com o momento, com o environment todo que você está inserido, né? Então, assim, foi uma coisa, né? E como eu treinava ali naquele ambiente, né? E eu sabia o mount de trás para frente, né? Porque eu treinava todo santo fim de semana ali, né? Na hora que eu fiz a primeira volta, no que eu fiz a segunda volta, eu, tipo assim, eu tava com mais 2, uma moça e um cara que já tinham corrido Ironman, corrido vários meio Ironman. E para mim, caminhar é me matar emocionalmente, mentalmente. Eu não aceitava que eu tinha que andar. Mas é uma coisa que com o tempo de prova muito longa do traço, você tem que aprender que às vezes você vai ter que andar. E muitas vezes, se você andar, você vai completar a prova mais rápido se você tentar correr tudo. Né? Porque os períodos de caminhada você dá uma descansada. E aí o período que você corre, você consegue correr mais rápido do que se você não caminhar. Às vezes mais difícil de entender, mas é isso que acontece. Final, Então, aí o que aconteceu? Eu passei por eles 2 vezes e os 2 estavam andando. E aí eu virei para eles, não anda, corre comigo devagar, não anda. E os 2 vieram comigo. E a gente foi correndo, a gente foi se levando na última volta. Porque chega nessa hora, tá todo mundo sofrendo. Cada um tá no seu sofrimento. Entendeu? E a gente foi levando um ao outro. Quando eu cheguei na última curva do Mount, que eu sabia que eu ia passar pela última subida, falei, agora eu vou pra minha vida. Agora acabou. Agora não... Né? E é uma coisa que algumas pessoas têm, outras não, né? Eu, quando eu entro num mode de competição, eu não sei do mundo lá fora. Eu tô no meu mundo, né? E aí, quando eu cheguei passei a última subida, aí, né? Porque você também tem que saber, você tem que é um processo de conhecimento do seu corpo de intensidade, para você saber que você vai poder aumentar a intensidade de forma que você vai conseguir manter, né? Porque também não adianta você tentar acelerar e 5 minutos você tá andando, porque você acelerou muito cedo, né? A mesma coisa para atletas de alto rendimento que chega, sei lá, 1 quilômetro, 500 metros, e os 2 estão pau a pau para sprintar. Quem sprintar muito cedo não conseguir segurar, vai morrer. Né? E o outro vai passar. Então, assim, é uma coisa única, né? Então, aí, depois que eu consegui completar, eu falei com o meu coach no dia seguinte, aí, o que você acha? Você acha que eu vou dar conta? Você acha que a gente vai? Você dá conta. Ele falou assim, você já fez esse processo e... O que você vai fazer do treinamento pro Ironman é um pouquinho mais do que você fez, mas não muito mais. Eu vou falar que depois de já ter passado por isso,
não é só um pouquinho mais, não. É bastante. É bastante mais. É porque é um pouquinho mais É. ali na bicicleta, um pouquinho mais na natação, um pouquinho mais ali no final. E outra coisa, né? A gente tem que pensar, né? É o que eu falo sempre, né? Depois, se vocês quiserem, eu acho que eu passei para você, né? Os textos que eu escrevo em relação a isso, né? Que a maioria das pessoas que correm um Ironman são pessoas normais. Todo mundo tem um trabalho, tem filho, tem vida. A gente não vive disso. Eu não sou profissional. Eu trabalho 40 horas por semana e treino 15, 20 horas por semana. Então, se você não sabe ser eficiente com a organização do seu tempo, entendeu? Não é brincadeira. Né, um profissional vai lá, treina, ele dorme. Ele tem tempo para dormir, porque ele é pago para dormir, para ser atleta profissional. E a alimentação também, né? Porque Sim. isso é muito importante para você. Tem todo o preparo físico ali Sim. do treinamento, mas também tem a disciplina com a alimentação que você tem que ter. E é imprescindível, porque se você não tiver um controle... Não, isso é uma coisa que eu tive que aprender. Porque eu sempre corri provas menores que não tinha duração suficiente que eu precisava de comer. Mas numa prova dessa, não tem jeito de não comer. Não tem jeito. E eu também tenho uma particularidade que eu sou totalmente diferente da média dos triatletas e o que eles comem. Por quê? Porque grande parte, né, dos triatletas, muita gente come barrinhas, gel. Na prova você tá falando? Todo em geral, em treinamento, em competição, entendeu? E eu não consumo nada dessas coisas. Então, assim, foi um processo de aprendizagem para adaptar a minha alimentação, que eu mudei minha alimentação muito com os anos, né? O meu corpo não tolera os carboidratos refinados, né? E tem muita gente que, né, só fuel, né? Então, dá energia em carboidrato refinado. Quando eu falo carboidrato cookie, uma coisa assim, refinado, as barrinhas, o gel, macarrão, pão, né? Coisas que dão energia rápido, né? E eu não consumo essas coisas. Então, assim, bem pequena quantidade, não vamos dizer, a proporção maior da minha dieta, né? Os meus carboidratos vêm de vegetais, né? Às vezes eu como arroz, mas pouco também, entendeu? Então tá mais perto lá do zero carbo do que tipo um high carb. Não zero, é mais low. Eu sou mais low, mas não very low, né? Eu tenho uma nutricionista que eu trabalho com ela e ela fez análise da minha dieta. Ela falou assim, você não é extremely low, né? Que a gente sabe, por exemplo, se você vai entrar na parte de dieta ketogênica, essas coisas que é abaixo de 20 gramas por dia ou 30, entendeu? Se você tá no low, você tá lá na casa dos 60, ela falou, você tá na casa dos 80, 100. Mais ou menos. Eu não sou radical também. Eu não vou deixar de comer pão de queijo. Mineiro come pão de queijo, né, gente? Não dá pra ficar. Você se sente bem, normal, assim, tal? Consegue correr, tudo, trabalhar? Sim. E aí é que tá, né? Quando essa minha forma de comer, eu me sinto muito melhor, eu tenho muito mais energia, né? E, tipo assim, quando eu como coisas ricas em carboidrato, eu não me sinto bem. Te deixa muito cheia, né? Ou eu fico raciocínio, meu corpo não responde bem. Então, assim, eu não sou radical, porque, né, igual eu falo, você não vai pro Brasil e vai pra casa de sua avó e ela vai fazer aquele pudim, e você não vai comer o pudim, porque você não pode comer açúcar. Vou comer o pudim. Sim. Mesmo, muito. Né? Eu vivo também. Mas, enquanto eu tô no processo de treinamento, eu evito ao máximo, porque eu sei que não vai me fazer bem, né? Mas você tem que estar constantemente fornecendo a energia certa e os alimentos certos, porque o treinamento é tão constante, é praticamente 6, 7 dias na semana. Eu não tenho descanso total. Não tenho. Porque você tem que estar sempre repondo. E vou te dar um exemplo. Por exemplo, o meu coach, quando eu conversei com ele, falei assim, eu tenho esse challenge, eu estou preocupado com minha comida, porque é assim que eu como, será que eu vou dar conta? Eu tenho, né, dificuldade um pouco com sono, tenho isso assim, eu fui explicando que tive essas lesões, eu estou preocupado com isso. Ele falou para mim eu vou te falar, todas as minhas atletas mulheres, eu tenho 2 problemas. Eu falei, ok, quais são esses 2 problemas? Eu quero saber. Não comer o suficiente e ferro baixo, que é uma coisa da demanda do exercício, né? Que você tem uma perda também de hemácias com o exercício. E aí muita gente tem problema de ferro por causa da intensidade, entendeu? Então, ele falou assim, esses são os meus problemas mais comuns. Eu falei, ok. Eu guardei aquilo pra mim. Não deu um mês que eu tava treinando.
Um dia eu parei, né, naquela época do mês, e a única coisa que eu conseguia fazer era olhar pro teto. Eu não tinha energia pra fazer nada. Nossa. E aí eu fui medir e minha ferritina estava baixíssima. E aí não teve jeito. Aí você tem que suplementar, entendeu? Você tem que estar atento nos processos de o que você pode fazer para potencializar a absorção de ferro, né? E o problema também, eu não conseguia comer o suficiente. O gasto, né? Calórico era Então, muito por exemplo, maior. ontem eu estava fazendo um cálculo, né? No Tati Ângelo sobre o gasto calórico do treino de ontem, Uhum. né? E aí a gente chegou à conclusão que eu tinha que comer 3.500 calorias. Eu tenho certeza que eu não comi isso ontem. Falei para eles, isso aqui que eu comi, você acha que... E às vezes você não dá conta de mastigar tudo. Por isso que muitas vezes tem que tomar smoothie, é difícil de comer Whey, né? o suficiente para repor todas as Aquela calorias. seria só manutenção, só para ingerir de volta o que você gasta? Ou Depende do seu objetivo, né? Se você tá numa posição que você quer perder peso, sim, menos do que, né? você tem que ingerir menos. Mas se Mas você pra precisa triatlon- manter, depende. Tem fases também, tipo igual ao fisiculturismo, não? Talvez para o atleta profissional, talvez tenha, né? Tipo assim, mas eu acho que hoje em dia o foco maior do triatlon é nutrir adequadamente para te dar energia suficiente para render nos seus treinos Completar, adequadamente. né? Não, e render, porque se você não está suprindo a capacidade nutricional e calórica que você precisa para executar a intensidade dos seus treinos, você não vai melhorar o seu Não rende, desempenho. Então você tem que tentar comer o suficiente de nutriente e de caloria. Principalmente quem está no nível muito alto, que já tem percentual de gordura baixíssimo, que já é difícil de manter o peso, né? Então, assim, se você está tentando só focar no desempenho, não está na posição de precisar perder peso, você tem que tentar pelo menos comer o tanto que você gasta. Mas é Você- difícil. Você tem uma dieta, tipo assim, entre aspas, restrita, que você segue um cardápio ou, tipo, é mais, tipo, Dieta flexível, sei lá? flexível. Não, eu sou muito assim, eu sou muito a favor de feeling. você conhecer você mesmo, né? De você respeitar o que seu corpo né? Eu sempre falo, né? Até as pessoas que eu trabalho nessa área. Você tem que saber escutar o seu corpo. Ele está sempre te dando sinais. Você que não está escutando. Come quando você tem fome, né? Não come porque é o relógio que está mandando, entendeu? Você tem que saber o que funciona para você. Então, tipo assim, eu tento focar no que a gente chama de densidade nutricional. Eu quero alimentos que tenham densidade nutricional. O que quer dizer isso? Duas coisas, densidade nutricional e tem um outro fator que chama HIF, que significa Human Interference Factor. Então, é o fator de interferência humana no alimento. Nossa, que... Então, quanto menos interferência do homem no alimento, mais natural ele vai ser, mais densidade nutricional ele vai ter. O que é essa densidade nutricional? É não só a questão de carboidrato, proteína e gordura, né? Porque às vezes as pessoas só focam nisso. Você tem que lembrar que a densidade nutricional também envolve minerais, vitaminas, outros nutrientes que são importantes para o funcionamento, né? E para o desempenho. Então, se você focar em alimentos que são densamente ricos, você vai ter um potencial melhor de estar se alimentando melhor. Né? E saber o que funciona para você ou não. Igual, por exemplo, eu tenho um amigo agora, recentemente, ele ganhou o Ironman da Espanha. Caramba, Eu conheci ele na legal. Austrália. Aí eu brinquei com ele, mandei uma mensagem. Falei, Nick, quer me dar give me some tips? Né? Me dá umas Umas ideias diquinhas. aí, me fala o que você faz. Ele falou assim, eu tomo 14 géis na corrida, na maratona. Nossa. Aí eu, né, dei risada, porque eu não faço isso. Meu corpo não tolera. Então, você tem que aprender, adaptar e testar no treinamento que você vai fazer na prova para não ter problema na prova. Então, tudo que eu testo nutricionalmente para a prova, eu testo no treinamento. E muita gente, muito atleta aqui, eles comem barrinha, né? Barrinha de cereal. Ah, mas umas barrinhas mais Proteica, top, né? Não é aquelas normais do Sim, mercado, sim, mas ainda são processadas, ainda tem um nível de carboidrato alto. E não tem nada de errado com isso. Tem pessoas que o corpo funciona mais eficiente com carboidrato alto. Outras pessoas não tanto, que é o que eu aprendi para mim. Então, eu não faço isso, meu corpo não responde bem.
Então, eu prefiro ficar away from that. Aí, eles me perguntam, mas o que você come, então? Falei, ai, meu Deus. Eu como crackers de semente com queijo. Camembert, brie, ovo cozido. E uns amigos pensam, eu não tô acreditando. Eu tô imaginando você na sua bike, sal e pimenta no ovinho lá. Falei, não, gente, claro que não. E outra coisa, eu não tolero tudo muito doce, muito açúcar, não tô acostumada, entendeu? E meu corpo não responde bem. E eu testei tudo isso e funciona pra mim. Uhum. E é isso que eu como no pedal, entendeu? Então, assim, funciona pra mim. Eu testei, meu corpo responde, me dá energia, faz o que eu preciso. Então, entre aspas, você, então, na natação não tem que fazer, né? Você só nada, daí na bike você guarda numa bag, uma coisa Sim, assim. sim, daí eu tenho um ziplockzinho com sanduichinhos de crackers. lá na bike, fica lá, Sim. daí sai andando, daqui a pouco você come, depois na caminhada, no corrida, você Na não... corrida, eu tenho usado uma barrinha até australiana, que é mais rica em proteína e cafeína, e tem funcionado pra mim. Uhum. Mas também é baixo açúcar, porque Uhum. não dá pra mim. Uhum. E a gente tem que saber, assim, que quem consome baixo açúcar, né, a proteína também vai ser transformada em energia, mas ela demora mais tempo. Uhum. Mas é uma coisa bem complexa, né? De como você vai fornecer energia ao seu corpo, dependendo E do tem tipo que de entender atividade. seu corpo também, né? Sim. Ver qual que é a necessidade do seu corpo, ver como ele funciona. Porque às vezes o que dá energia pra mim não é a mesma coisa que dá energia pra você. Mas foi um processo de aprendizado, né? Então, por exemplo, eu comecei no início, eu tava colocando suco de laranja, eu tava tomando suco de laranja. Natural? Tipo, suco de laranja pressed, sem nada, né? Igual a gente tem no Brasil, né? E eu preciso de um certo nível de carboidrato, mas eu não preciso de muito, porque o meu corpo, ele pega energia mais de gordura do que de carboidrato, porque eu não tenho muito carboidrato disponível, porque eu não consumo muito isso. Então, essa que é a diferença. Quem tem um corpo que funciona de forma que está sendo dada energia mais por carboidrato, porque tem uma dieta rica em carboidrato, ele vai precisar de consumir mais carboidrato. Por isso que tem gente que passa mal, que fica tonto, entendeu? Porque isso afeta o seu né, como é que chama? Glicose sanguínea. Agora, quem tem um corpo mais com energia de gordura, você não tem tanta variação de glicose. Então, não acontece isso. Eu não tenho essa coisa, eu vou passar mal, eu vou desmaiar. Não por coisa de glicose. Não pode Só ser por por eletrólito, cansaço. falta de eletrólito, o calor, né? Outra questão. Então, assim, você vai adaptando para você ver o que você vai. Então, eu estava pondo suco de laranja e eletrólito nas minhas garrafinhas. Aí, depois que eu comecei a fazer o acompanhamento com essa nutricionista, que é específica de entender atletas que escolhem ter uma dieta mais baixa de carboidrato, e ela também alinha com todas as minhas filosofias, senão não ia trabalhar com ela. E ela falou assim, olha, Camila, é melhor você não fazer o suco de laranja por causa da acidez. No estômago. Né? E um dos problemas maiores da maioria das pessoas no Ironman é desconforto gástrico. Por ou Fica não, queimando. ou não comer o suficiente, ou não comer no tempo certo, ou não comer o suficiente na bike para chegar bem alimentado na corrida, porque a corrida é difícil comer, né? O corpo não tolera. E você tem que pensar que você está pondo seu corpo numa carga altíssima por um tempo muito longo. E qual que é a defesa do organismo se as coisas não começam a funcionar de acordo, né? Tá? Ele vai se fechar para se preservar. Então, por que acontece com muita gente? Se você não comer direito o suficiente durante a bike e você começa a tentar fazer isso na corrida, o corpo começa a rejeitar. Então, tem muita gente ou que passa mal, vomita, ou tudo que come vai, porque não para nada no corpo, entendeu? Porque o corpo não está absorvendo, está tentando se preservar. Então, tudo isso tem que ser muito bem testado. Aí ela falou assim, olha, eu acho que você devia tentar água de coco. Ah, verdade. Porque hidrata, né? E tem um pouquinho de carboidrato, natural. não é muito açúcar, tem muitos minerais, tem vitaminas. E aí eu comecei a usar água de coco com eletrólito. O que é mais interessante é que as minhas pesquisas, desde quando eu estava na graduação, a primeira pesquisa, na linha de pesquisa que eu tomei, era um cara, que se eu não me engano, acho que ele... Não sei se era do Maranhão, Piauí, eu não lembro. Ele era de uma cidade quente no Brasil.
e ele veio para fazer o mestrado na UFMG para estudar sobre o efeito água de coco. Ai, que legal. Mas com, né, a orientação do professor na época, orientador, falou assim, ó, a coisa que está crescendo dentro da área do esporte são mais as bebidas carboidratadas, e Gatorade, Powerade e tal. E aí o projeto dele foi transformado para testar isso. E eu acabei seguindo essa mesma linha de pesquisa na minha área acadêmica. Mas começou com... Começou ideia. com ele com o negócio de água de coco. E aí eu peguei, agora eu tomo água de coco nos meus Destila. treinos. E funciona muito bem. Uhum. Então, assim, eu vou dizer, né? Como eu te falei, eu acho que quando eu tomei o desafio da área acadêmica e sabendo das dificuldades do doutorado, eu pensava assim, nossa, eu acho que, né? Acho que já deu, né? Aí, quando você pensa que já deu, você vai lá e resolve Inventa que você vai outra fazer coisa. um desafio muito maior, né? E o Ironman é um desafio, assim, na minha cabeça, né, gente? Cada um tem as suas razões. É uma coisa que te desafia fisicamente, mas te desafia mentalmente muito mais do que você pode imaginar. Porque para você ter a capacidade de passar pelo treinamento, parece que a parte física é até mais fácil. A disciplina, né? E tipo assim, é o processo, né? Eu falo assim, se eu chegar inteira na linha de largada, eu já ganhei. Uhum. Uhum. Né? Chegar na linha de chegada, eu ganhei 2 vezes, né? Porque você, né, a confiança vai surgir da preparação. Se você fez a sua preparação, Você chegou até lá. né? Eu falo, if you've done your homework, you can be at peace, né? Então, se você fez o seu dever de casa, você pode ir com paz que você fez o que tinha que fazer, não tem que pescar mais. E aí você vai simplesmente repetir ali naquela situação. Tudo que foi treinado. Mas num ambiente, né, totalmente atípico e muito mais intenso, né? Então, por exemplo, com o negócio da pandemia, uma coisa que foi feita na Nova Zelândia, claro que diminuiu, né, o número de atletas, eles mudaram o percurso da corrida do Ironman. Então, antes eram 2 voltas no percurso em Taupo, no lago lá, e agora são 4 voltas. Nessas 4 voltas, o que acontece? Eles, né, fizeram a prova ficar mais densa, né, então mais atletas por um espaço menor, e você passa pela torcida mais vezes, Ah, tá. Uhum. né, que te ajuda. Porque no final todo Dá mundo mais sofre. ânimo. E tem aqueles, bom, eu via na TV, assim, tal, aqueles pontos que tem água, ou então aquela galera na torcida, geralmente é na reta, entre aspas, né, que é o ponto mais, Sim. né? Daí, tipo, a galera da água, as coisas assim, ou é você tem que tomar cuidado. Não, tem vários pontos, né, que você pode beber água, tem apoio, tem Dá pra ir no eletrólito, banheiro? tem banheiros, tem que ir, dependendo do tempo que você vai correr uma prova dessa, você tem que ir. Não tem jeito, né? Existem, né? Todo mundo sabe que os atletas profissionais geralmente fazem xixi na bike. Eu me recuso. Corre e pronto? Ou fica, tem uma bolsinha, uma coisa assim? Não, faz Mas não na bike. assa? Mas nessa hora, de certo, acho que não deve ter câmera nem nada, né? Tipo, fica lá e pronto, ninguém tá vendo. Ninguém sabe, você só não quer estar atrás de uma pessoa que tá Mijada. resolvendo, né? Porque você não sabe. Mas também no Ironman não tem vácuo, né? Então você não pode ficar muito perto, de qualquer forma, para esse tipo de prova. Mas é uma coisa que é muito particular de cada um. Mas tem os pontos de banheiro que você pode parar. Mas ninguém para, né? Eu paro. Eu paro. Pô, a quantidade de água que você não consome, É. um monte de coisa, tem que dar uma parada. Não, Vou você mijar tem na que calça, pensar que eu não consigo fazer isso, tem gente que faz, entendeu? Então, assim, cabe do seu conforto, né? E é uma coisa importante né, eu tenho vários amigos que já fizeram vários Ironmans, eu converso muito, respeito muito, né? Igual eu sempre falo, eu tenho conhecimento técnico para até me treinar, eu escolho não me treinar, né? Você não acha que o coach te puxa? Porque eu sinto Com falta certeza. quando agora eu tô sem coach, eu faço academia, mas também jogado sim. Com certeza. Mas eu sinto E saudade. também, tipo assim, por mais que você conhece, né? Por mais que eu tenha conhecimento técnico, que eu tô na área, né? E eu tenho capacidade de fazer meu treinamento, eu tenho uma pessoa para discutir as minhas respostas, né? Planejar. E você, quando você sabe muito, né? Eu sempre falo, acaba que, né? Porque como eu tenho um conhecimento, por exemplo, que eu posso alterar as cargas, eu posso mexer no volume, eu posso fazer um monte de coisa. Não vou fazer isso aqui, que eu não quero fazer esse treinamento desse jeito, aí amanhã eu mudo esse aqui, eu faço corrida assim, e aí começa a virar bagunça. Então, assim, eu prefiro ter uma pessoa lá que me fala o que tem que fazer, eu tenho que ir lá e vou fazer, eu não tenho que pensar.
né? Mas eu tenho uma pessoa para discutir as respostas, né? Você tem uma pessoa para passar pelo processo. E também isso, como é que fala? Incentivo, né? Mas Acho que é mais pra mostrar que é uma você pessoa tá que fazendo o trabalho. você tem que respond to, tá vendo? Como é que fala isso em português? né? Responder pra ela, reportar pra ela, né? Porque aí te faz mais consistente, né? Porque ele vai estar lá checando, você não fez Aí por você quer quê? mostrar o que tá fazendo. E pra- pede pra ele. foto, daí você fala, puta, não dá pra Não, aí mandar. nem tanto, né? Mas, Daí É. eu- mas então, assim, né? É um processo. Eu falo, você chega na linha de largada, se você conseguir passar por esse treinamento, que já é brutal mentalmente, fisicamente, né? Eu Já falo, para foi, né? você atingir algo que você nunca atingiu, você vai ter que fazer uma coisa que você nunca fez. Senão você não vai chegar lá. Não tem jeito. Então é um constante puxando seus limites todos os dias. E é a natureza desse esporte. Agora, a gente há de concordar, né? Que o meu coach fala muito assim, Camila, isso que a gente faz não é normal. Uhum. É normal para nós, né? Para o nosso grupo de pessoas e amigos, nós temos vários grupos, né? E a gente treina junto e tudo. É normal para nós porque isso é o que a gente faz, né? Tem um fulaninho ali que joga rugby, tem um fulaninho ali que joga futebol, mas o que a gente escolhe fazer é isso aqui. Agora, a carga, né? Que a gente põe no nosso corpo não é normal. Então, você tem que saber dosar muito bem para não lesionar. Ainda tem isso, né? E no dia da prova, você não sabe como seu corpo vai responder. Você já fez uma prova 10 horas, 15 horas de exercício? Nem eu. Nem trabalhar. Então Trabalha assim, em casa, você só vai saber na hora que Treino no dedo. você vai saber, mas é a forma com que as pessoas que estão nesse tipo de esporte pensam, né? Então eu escrevi um pedaço que fala só sobre a mente do multisporta, né? A mente do atleta de multisport. Porque a gente tem um jeito de pensar que Fora da caixinha, nunca né? para. Então, assim, hoje a gente estava conversando sobre isso, eu, o Ângelo, Tati, falei, pô, mas tem uma prova maior do que o Ironman? Falei, o que você acha? Tem? Deve ter. Claro que tem! Já é a próxima que ela já tá planejando. Que ela vai fazer. Não. Todo mundo pergunta, e aí? Depois, Se você né? conseguir fazer, o que você vai fazer depois? Eu falei assim, ó, eu posso falar tudo que eu Tem não 24 horas, fazer. não tem 24 horas de corrida que eu li que Tem. o David Goggins fez. Mas tem o Ultraman, que são 2 provas Ah, de ele fez aí também. Ironman. Né? E a gente tem um brasileiro recordista 6 vezes campeão do Ultraman. Caramba. Que aula, hein, Camila? Que legal saber. Eu acho muito legal a gente poder passar assim, esse tipo de informação para as pessoas, não só sobre a profissão, mas também sobre a mente de um atleta, Sim. em todos os sentidos, quanto isso é desafiador mentalmente, fisicamente. E eu acho que tem muita gente que às vezes precisava ouvir isso para falar, puta, verdade. Por que não, né? Por que não Eu tentar? acho que tudo começa com uma sementinha. Eu falo, se eu motivar uma pessoa, porque você começa assim, será que eu consigo correr 3 km? Você fala, não consigo correr, eu não quero caminhar 30 minutos. Mas se você quer conhecer você melhor, você quer saber do que você pode ser capaz de fazer, que vai puxar os seus limites físicos e, consequentemente, puxar a sua capacidade mental, porque vai puxar, não tem outra saída, você vai começar, você fala assim, eu quero fazer uma corridinha de 5 km. Só para sua informação técnica, existe um triatlon só de mulheres em Tauranga. Que legal. Pequeno, 400 metros de natação. A Lilian fez esse, eu acho. Minha amiga fez Então, pois é. do trabalho. Foi lá, mó 400 bonito. 400 Teve metros de natação. agora, uma semana atrás, 2, não é? Alguma coisa assim. Uma vez a gente falou, tava Não tendo. o Woman's Strike. O Woman's Strike é em fevereiro. Então não Mas é foi. bem curtinho. Tipo assim, 400 metros de natação. A bike deve ser 10 quilômetros, um negócio assim. E a corrida é 2, 4 quilômetros. É bem pequenininho para dar oportunidade de conhecer para a pessoa o esporte. experimentar. E é um ambiente confortável só de mulheres. Eu corri essa prova. Ganhou? Não, Assim, nem eu deu não tudo. corro para ganhar. Corro para participar. Ah, tá. Achei que você queria lá agarrar com tudo, não vou ganhar essa merda. Pra saber, é legal você saber. A mulherada o que é Mas forte deve ter cada demais. pessoa, deve ter cada Mulherada que é menininha de forte 17 demais. anos lá. Mas eu vou ser sincera para vocês. Quando teve essa prova, eu olhei as 3 ou 4 primeiras colocadas eram nessa faixa de 17 e 19. Não, fazia dos 12. Mas a 4ª, 5ª colocada é na casa dos 40. Faria Então dos 12. não subestime ninguém. Porque não dá para saber, né? Mas a Nova Zelândia, vocês, não sei quanto tempo vocês estão aqui. Eu tô a 5, ele tá 5, a 6 6. anos. Então, assim,
o clima aqui, principalmente no inverno, pode ser bem desafiador para treinar, é difícil. Sim, de manhã E cedo. eu aprendo todo dia porque que a Nova Zelândia produz os melhores triatletas do mundo. Que é quem conseguiu acordar no frio pra ir Nadar. treinar, nadar no frio. É isso mesmo. E correr na Consegue chuva, e correr no Tem frio. que fazer, né? Tipo, Não tem jeito, você não tem escolha. e é Né? diferente, né? Você ir na academia e correr lá, sei lá, na esteira, né? 5 km, 10, whatever. Aí vai correr na rua, porque a prova é na rua. Então tem que treinar pra prova, né? E eu sempre dou o clássico exemplo. Você não joga futebol durante 10 anos da sua vida. E você fala assim, tô com saudade de futebol, vou voltar. Uhum. Você vai lá, você joga, não joga? 3 minutos. Não, joga sim. Mas depois todo doído. No outro dia pode ser que você não anda, mas você joga. No triatlo não dá pra fazer isso. Você não pode não treinar 10 anos da sua vida e dizer, vou correr um triatlo amanhã. Não acontece, é uma coisa aguenta, que exige uma dedicação, um tempo, porque se você não fizer, né, eu corri a minha última prova de triatlon no Brasil, eu sofri tanto, que eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais vou fazer isso comigo mesma. Eu passei mal na natação, porque eu não treinei muito a natação, eu tava pedalando e correndo bem, mas eu não tava nadando muito. Bebeu água? Não, eu Tá com tive sede? tanta dor do lado, tanta dor, né, de não estar condicionada para aquela modalidade. Eu passei tanto mal que eu tive que boiar na natação. Caramba. Aí eu aprendi uma lição. Falei, nunca mais eu faço isso. Agora, se eu quero fazer isso, eu vou fazer direito. Né? Então, você tem que dedicar de forma que você sabe que você tem aquele objetivo que demora, né? Eu tô, no momento, há 14 semanas, né? Do Ironman. Quero descansar, não posso descansar. Uhum. Né? E aí, chega no fim de semana, né? As pessoas assim, né? Que o meu trabalho, eu gosto muito do meu trabalho. Mas é um trabalho que drena mentalmente, né? Com a questão de conhecimento e da aula e tudo mais. E aí eu fico bem cansada. E aí todo mundo fala, mas agora no fim de semana você vai descansar, né? Aí eu fico assim, você não faz ideia. Que é o meu Mas se final. for ver, é porque você tem ali, trabalha das 7 às 5, whatever, 8. E final de semana você tem as 48 horas pra você aproveitar, então, né? E grande parte dos treinos longuíssimos que acontecem, preparatórios, acontecem no fim de semana, praticamente o dia inteiro. Às vezes eu começo 7h30 da manhã e vou parar 3 horas da tarde. É verdade. Então, assim, não é... Eu tenho folga do trabalho, mas eu não tenho folga física, né? Durante várias semanas. Mas eu me coloquei num certo objetivo. É isso que eu vou fazer. Você tem que stick to the plan. É muito legal Né? essa mentalidade. Eu tenho certeza que é uma lição para as pessoas. Você tem que sobre começar em algum disciplina, lugar. Tem que começar em algum Agora lugar. você vai começar a correr uma corrida de 5 km, você vai fazer 5 km, será que eu consigo correr 10? Eu tenho uma amiga que é assim. Ela falava, não gosto de correr, né? E eu falei, na hora que esse, como é que fala? Esse mosquitinho, esse pernilongo te picar e te colocar o veneninho da corrida, você não vai conseguir ficar sem. Exatamente o que aconteceu. Ela começou, corria 5, corria comigo, corria 10, aí começou a correr 14, agora ela correu a primeira meia maratona dela. Que Muito legal. legal. E Então- finalizou, terminou? Sim, muito bem. Então, quer dizer, você tem que começar de algum lugar, você tem que acreditar em você. Se você tem condição, existem, tá? Não vou mentir, tem várias plataformas e treinos de graça que você pode pegar, até para triatlo, muita gente pega. Mas a melhor coisa que você faz, o melhor investimento que você faz é pegar um técnico. Porque a quantidade de informação, da experiência prática que ele vai te dar, é uma coisa que planilha nenhuma, livro nenhum vai te dar. Que legal. É isso aí. Então, É Perfeito. isso aí, gente. Vocês viram que a gente trouxe aqui pra vocês Já terminando aqui, uma você vai na rua, já teacher. correu. Já sai daqui, já vai correr os 5 km. Vou Mas até não a vai, pé. né? 5 Vou até a pé hoje. Brincadeira. Não sei se tá chovendo. não pode Vou- reclamar que tá chovendo É, também aqui. então, bicho. Quebrei Vai a pro perna. jogo do zoeira. Black daqui a pouco. Vamos... É. Opa! Primeiro jogo de rugby que eu vou assistir, não sei. Não vou entender absolutamente Agora nada. assisti, antes era... como Era show. Eu tava falando, vamos lá no show do All Blacks. Vamos, Justin Bieber. Mas é isso, Camila. Sortudos. Muito obrigada por ter vindo aqui Nada. compartilhado um pouquinho, né? Que eu sei que tem muito ainda conhecimento, sim. muita coisa, com certeza. Quem teve dúvida, comenta aqui embaixo. A gente tenta entrar em contato com a Camila também, se a gente esqueceu de alguma coisa. E muito obrigada por ter participado, por ter tirado seu tempinho aqui Que para isso, compartilhar prazer. isso com a Prazer de gente. dividir, né? Eu sempre falo, se a gente divide e motiva uma pessoa, meu objetivo vai está indo, né? alcançado, É isso. né? Tenho certeza que alguém se motivou. Eu mesma já me motivei, porque não? Eu gosto de correr, né? Tudo.
Mas Mas não é só correr, não é só fazer alguma correr. Eu coisa. gosto muito de natação, Sim. sempre gostei. Então, acho que é questão de. Eu falo assim, não tem que ser o triatlon, né? As pessoas têm que aprender para você se manter ativo, ter a qualidade de vida que você quer ter, você tem que fazer alguma coisa que você gosta. Porque se você faz algo que você gosta, Jogar você vai sempre videogame. querer fazer. Você faz o que você quiser. Quer dançar, vai dançar. Quer andar de remo, quer surfar. Qualquer né? forma de te manter Sim. ativo que faça bem pra você, Sim. né? É isso o aí, melhor. gente. Se você não se inscreveu no canal, já aproveita e já se inscreve, deixa aquele like pra ajudar esse vídeo pra mais pessoas, incentivar mais pessoas Manda pra alguém que tá que precisando, ou alguém que já conhece ou que tem dúvidas sobre, porque ficou bem completo e bem explicativo. E é isso, qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente via Instagram, que é o @ok.ninguém-te-conta, ou como a gente já mencionou, o nosso grupo do Telegram, todos os links aí na descrição. E é isso. Obrigada, Camila. De nada. Obrigada por você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Sabe aqui? Baixei. Vou